Boa noite. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Muito bem. Eu estou perguntando isso porque o que eu vou falar hoje é justamente sobre ser espírita. Porque a gente precisa entender, né, o que é ser espírita. Então, ser espírita, ou o verdadeiro espírita, como Kardec coloca para a gente no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, e ele abre um parênteses dizendo que o verdadeiro espírita é o mesmo verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Então, ser espírita não é apenas ser mais um religioso, tá? Ser espírita é, acima de tudo, ser cristão. E quando nós nos dizemos cristãos, nós estamos dizendo que nós somos discípulos do Cristo. E ser discípulo de um mestre é seguir os seus exemplos, buscar repetir os seus ensinamentos. Francisco de Assis tem até uma fala dele, que quando ele estava já prestes a desencarnar, ele chama os seus discípulos e diz a eles: pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, e se preciso for, use palavras. Então quer dizer, ser espírita ou ser cristão não é nós ficarmos falando dos ensinamentos do Cristo, é nós vivermos estes ensinamentos. Não é nós nos adotarmos como mais um religioso, ou ver a doutrina espírita apenas como mais uma religião. É nós adotarmos os ensinamentos da doutrina espírita, que nada mais são que os ensinamentos de Jesus, tá, em nossas vidas. Nós, como espíritas cristãos, nós precisamos aprender a vivenciar uma fé sincera. E quando a gente fala de fé, fé significa confiança absoluta. É uma confiança que não cabe dúvida. Não cabe dúvida. E nós, a maioria de nós, ainda, somos muito fracos, porque acontecem os mínimos problemas conosco e nós nos desesperamos. E nós precisamos entender que os problemas fazem parte do nosso processo evolutivo. O sofrimento ainda faz parte também do nosso processo evolutivo. Então nós precisamos encarar todos os problemas, os nossos sofrimentos, sempre com fé. Com fé de que tudo passa. Como Emmanuel trouxe, esse recado de Maria de Nazaré para o Chico, no momento em que o Chico estava muito desiludido, com muitos problemas, e ele pede então a Emmanuel para que vá até Maria e traga para ele uma palavra de consolo. E passado alguns instantes, Emmanuel volta e diz para ele: ela mandou dizer que tudo passa. Aí o Chico ficou alegre. Aí Emmanuel falou assim: isto também passa. Então, os nossos momentos de alegria aqui, em relação aos nossos momentos de dores, tá, são bem menores e passam também.
tá? Tudo que se diz a nossa encarnação aqui, a nossa experiência, tudo passa. Nós precisamos aprender a extrair os ensinamentos, o aprendizado de tudo isso. Então, ser espírita é compreender que nós podemos tudo. A doutrina espírita não proíbe nada. Você pode fazer tudo o que você quiser. No entanto, a doutrina espírita nos esclarece que nós, e somente nós, somos responsáveis por tudo o quanto fizermos. E também por aquilo que deixarmos de fazer. Nós somos responsáveis. Então, ser espírita é deter uma grave responsabilidade. Ou seja, nós somos responsáveis pela nossa evolução. Não podemos responsabilizar ninguém. Ninguém. Somente nós somos responsáveis. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer. Ela vem como Cristo prometeu, o Consolador prometido. E esse Consolador teria o papel de reviver todos os seus ensinamentos e esclarecer aqueles onde havia ficado algum ponto obscuro, ou sem um entendimento claro. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, por que tanta desigualdade no mundo, por que tanto sofrimento, porque uns aparentemente têm mais, vamos dizer assim, sorte que outros, porque uns sofrem mais. Então, a doutrina espírita nos explica, nos esclarece tudo isso. E eu digo isso porque até 18 anos eu não era espírita. Então eu vivia muito revoltado com Deus. Para mim Deus não era justo. Justamente por conta disso, por conta de tanto sofrimento, tantas pessoas que passavam fome enquanto muitas jogam comida fora. Enquanto uns têm tanto e outros tão pouco. E eu vivia revoltado. Até que aos 19 anos eu reaproximei da doutrina espírita. E aí, estudando o livro dos Espíritos, eu encontrei as respostas para tudo aquilo que eram as minhas dúvidas. E aí a gente percebe que, na verdade, Deus é extremamente justo conosco, porque Ele está sempre nos dando uma outra oportunidade de aprendizado. Mesmo que nós cometamos os mais graves erros aqui, porque não existe um único erro que não seja reparável. Porque se existisse esse erro que não fosse reparável, a justiça de Deus iria por terra. Então não existe. É claro que, dependendo da gravidade do erro que nós cometemos, nós vamos sofrer mais para poder reparar este erro. Mas nós podemos reparar. Depende de nós, e somente de nós. Nós, na doutrina espírita, também aprendemos que quem nós devemos superar não é o nosso próximo, somos nós mesmos. Porque nós vivemos em uma sociedade onde nós somos educados e educamos para a concorrência, para a disputa.
E na verdade, se nós formos pensar enquanto espíritos que somos, o que nós estamos disputando aqui? O que nós estamos disputando? Porque quando nós falamos de disputa, envolve um prêmio nessa disputa. E qual seria esse prêmio que nós estamos disputando aqui? Se nós formos pensar, nós não vamos encontrar nenhum prêmio que justifique essa disputa. Porque, na verdade, todos nós temos um objetivo aqui. E esse objetivo é exatamente o mesmo para todos nós. O objetivo é a nossa transformação moral. O problema é que quando nós reencarnamos, nós nos esquecemos, primeiro, que somos espíritos. Nós começamos a nos olhar e achar que nós somos seres materiais, quando na verdade não somos. Nós somos seres espirituais, passando por mais uma experiência material. Então, nós precisamos entender que, se todos nós temos o mesmo objetivo aqui, é muito melhor que nós aprendamos a cooperar uns com os outros, porque aí o nosso aprendizado, a nossa evolução vai acontecer de forma mais rápida do que nós ficarmos disputando e criando inimizades, conflitos uns com os outros. Porque se nós continuarmos da forma como estamos, nós vamos precisar sempre de mais reencarnações para podermos nos reajustar uns com os outros. Então nós precisamos perceber isso. Nós precisamos aprender a olhar mais para nós mesmos. Não é no sentido egoísta, mas é no sentido de, olhando para nós, que nós aprendamos a compreender o nosso próximo. Porque quando Jesus disse que o segundo maior mandamento da lei é amar o próximo como a ti mesmo, esse amor ao próximo parte do respeito e da aceitação do outro como ele é. Nós precisamos aprender isso, porque o outro jamais será como nós queremos determinar que ele seja. E sempre que nós estivermos querendo impor ao outro como ele deve ser, na verdade nós estamos praticando um ato de violência contra o nosso próximo. Então, todos nós temos um momento certo de despertar para essa busca da espiritualização efetiva nossa. Não adianta eu querer despertar um outro que não está preparado para isso. Porque quando Jesus esteve aqui encarnado, por que todos nós não o seguimos? Porque não estávamos preparados para seguir ele naquele momento. Mas hoje, passados 2000 anos, nós já não podemos dizer isso. Todos nós já deveríamos estar, de certa forma, preparados para buscar seguir os ensinamentos de Jesus, viver esses ensinamentos, não viver de uma forma perfeita, porque quando nós falamos de viver os ensinamentos de Jesus, nós imaginamos que seria viver de forma perfeita, e não é assim, porque eu, Frederico, não tenho a mínima capacidade de viver o Evangelho de Jesus como Chico Xavier viveu, mas eu, Frederico, tenho dentro das minhas capacidades toda a condição
de viver o Evangelho de Jesus. E nós precisamos lembrar também que todos nós temos o livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio que nos permite ou nos dá a condição de fazermos o que quisermos. Só que também esse mesmo livre-arbítrio vai nos cobrar os nossos atos errados, as nossas más ações. Então, o outro tem todo o direito de errar. Eu não posso cobrar que o outro seja perfeito, mesmo porque eu também não sou perfeito. Todos nós estamos aqui em aprendizado. Todos nós somos aprendizes. Todos nós somos aprendizes. Mestre, só Jesus. Só Jesus. E nós precisamos entender que o templo maior, mais belo, que nós devemos construir, é dentro do nosso coração. E nós dizemos que o nosso objetivo é a nossa transformação moral, é evoluir, é crescer, é aprender. Mas tudo isso nós podemos dizer que significa a construção do reino de Deus em nossos corações. Esse é o nosso objetivo. Nós precisamos aprender a perceber Deus ao nosso lado, perceber Deus na natureza, perceber Deus no nosso próximo. Isso que nós precisamos aprender. Porque enquanto nós não aprendermos isso, nós ainda estaremos sofrendo as consequências dos nossos erros, porque nós continuaremos errando. Só vamos começar efetivamente a acertar quando nós percebermos Deus conosco. Ser espírita diferencia das outras religiões cristãs pelo fato da reencarnação. Porque todas as religiões cristãs acreditam numa vida após a morte do corpo físico. No entanto, tirando a doutrina espírita, todas as outras acreditam numa vida após a morte de forma estática. Você vai ser condenado ao inferno ou você vai ser condenado ao céu. E é condenado mesmo, né? Ao céu, porque o céu como se pinta é uma monotonia que ninguém aguenta, né? Já pensou você ficar lá toda a eternidade vendo anjinho tocando harpa? Misericórdia, hein? A doutrina espírita, no entanto, ela vem nos mostrar que a vida após a morte do corpo físico, ela é muito mais dinâmica do que a vida material. Porque lá é que é efetivamente onde nós efetivamente vivemos. Porque é a nossa pátria verdadeira. Nós, muitas vezes, nos preocupamos: para onde será que eu vou depois de desencarnar? Não temos que preocupar com isso. É só nós observarmos como nós nos conduzimos aqui. A forma como nós nos conduzimos aqui já está dizendo para nós como será a nossa vida no plano espiritual. A escolha é de cada um, não é? André Luiz foi médico. Bezerra de Menezes, médico. André Luiz, quando desencarna, foi para o umbral.
E depois de uma temporada lá, ele acabou sendo levado então para a colônia Nosso Lar. E depois de um tempo no Nosso Lar, ele começa a perceber que ele recebia a oração de apenas uma pessoa. Quem leu o livro Nosso Lar aqui? Então vocês vão lembrar disso, né? Ele recebia a oração de apenas uma pessoa, que era aquela mulher que ele atendeu no consultório dele, depois do expediente, porque era de graça, e atendeu muito a contragosto. Mas ela ficou grata por aquele atendimento. Então, somente ela orava por ele. Bezerra de Menezes, quando desencarna e desperta em um quarto, do lado de Celina, mensageira de Maria de Nazaré. E quando ele desperta, ele ouve um barulho de vozes fora do quarto. E ele pergunta para ela: Celina, minha filha, que barulho, que vozerio é esse? E ela então fala para ele: levante, Bezerra, e venha você mesmo ver. E foram então até a janela, abriram, e ele viu então uma multidão de espíritos. E ele pergunta: quem são? E ela diz: vieram para te receber. E ele respondeu: mas eu não os conheço. E ela respondeu: são todos aqueles que você ajudou nesta última encarnação, direta ou indiretamente. A escolha é nossa. Como nós queremos estar no plano espiritual, é como nós devemos estar nos conduzindo aqui. Então, ser espírita não é apenas acreditar na reencarnação. Porque se a gente pergunta, o que é a reencarnação? A tendência nossa é repetir ou responder apenas que é a volta do espírito, né, ao plano material em um outro corpo. Mas esse é um pensamento muito raso. O que é, na verdade, a reencarnação? Então, a reencarnação é simplesmente a manifestação da justiça divina. Porque se não fosse a reencarnação, como é que a justiça divina se manifestaria? Porque é através da reencarnação que nós recebemos uma nova oportunidade de nos reajustarmos ante as leis de Deus. Então é por isso que a reencarnação é a manifestação da justiça divina. E ser espírita não é apenas ler os livros. Porque, por exemplo, o Chico psicografou 440 livros. 440 livros. Quantos livros, em média, nós lemos por ano? Uns 4? Mas vamos supor que a gente é um leitor melhor. Vamos colocar 10 livros por ano. Quer dizer que nós demoraríamos 44 anos apenas para ler os livros psicografados pelo Chico. Eu estou dizendo ler. Eu não estou dizendo estudar. Estou dizendo ler. O Divaldo psicografou, eu acho que uns 250. Seriam mais uns 25 anos. Então quer dizer que nós demoraríamos toda a nossa encarnação apenas lendo. Mas ler apenas não vai fazer a diferença para nós. Porque o que nós precisamos é pegar estes ensinamentos e utilizar na nossa vida para a nossa transformação. Porque a gente vê muitos irmãos que estão aí dentro do centro espírita há 30, 40 anos
E a gente chega, você é espírita? Tem gente que pergunta, né? Aí tem uns que ainda faz aquela cara de coitadinha assim, fala, tô tentando. Tá tentando? Não existe essa história de estar tentando. Ou é ou não é. Essa história de estar tentando é aquela síndrome do coitadinho, né? Que nós fazemos essa... estou tentando para alguém vir passar a mão na nossa cabeça e falar, eu sei que é difícil mesmo. Não tem essa história. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para aprender, para nos transformar. Agora, não é que nós vamos exigir que o outro seja o espírita perfeito. Mas todos nós, quando passamos a adotar uma determinada, vamos dizer, um determinado segmento religioso, nós devemos fazer de tudo para que os ensinamentos ali recebidos façam parte da nossa vida diária. Não é que precisa ser de forma perfeita, não. Mas nós precisamos estar fazendo este exercício para buscar a nossa transformação. O nosso aprendizado não é no mesmo ritmo. Cada um tem um ritmo de aprendizado. Mas nós não podemos ficar com essa história de estou tentando. Não, não sou perfeito. Porque é como o próprio Chico disse, não sou o que eu gostaria de ser, mas pela graça de Deus, já sou o que sou. É nós termos consciência daquilo que nós já somos, e daquilo que nós podemos nos transformar, porque só depende de nós, de mais ninguém. Tem muita gente que busca o espiritismo e acaba se envolvendo de tal forma como usando o centro espírita como fuga. Eu tenho um problema em casa, então eu começo a fugir para o centro espírita. Aí eu começo a vir para o centro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e fico o final de semana o dia inteiro, mas em casa a coisa continua problemática. E o próximo, mais próximo nosso, está dentro do lar. Se nós renascemos em um agrupamento, é porque nós precisamos nos reajustar com aqueles seres. Então não adianta fugir, porque hoje ou amanhã nós teremos que enfrentar esses problemas e nos reajustarmos. Então nós não podemos usar a doutrina espírita como fuga, não podemos, ou como nenhuma outra doutrina nós devemos utilizar isso. Então, o espírita consciente, ele é espírita no centro, em casa, no trabalho, na rua, na escola, no lazer, ou seja, onde quer que ele esteja. Ele é espírita na alegria, na dor, na saúde, na doença, porque nós geralmente, quando a doença do corpo físico chega até nós desesperamos, e nós somos tão atrevidos que nós ainda questionamos Deus, falando: Senhor, por que eu? Como quem diz, por que não o fulano, não é? Ora, se o problema vem para mim, é porque sou eu quem tenho que enfrentar aquele problema. E toda doença do corpo físico é a manifestação da doença espiritual que nós trazemos. É a manifestação, porque toda doença originalmente está no perispírito, não no corpo. Então nós precisamos pensar sobre tudo isso aí.
Ser espírita não é ser diferente, mas é agir diferente. Ser espírita não é ser diferente no sentido de achar que está em uma religião privilegiada. Porque muitos acham que por ser espírita, quando chegar no plano espiritual, vai chegar dando carteirada, né? Eu era espírita quando encarnado. Aí, o espírita, ele sabe que é espírito, ele sabe o objetivo que tem aqui enquanto encarnado, mas ele sabe também que ele está fazendo muito pouco ou quase nada para atingir esse objetivo. Aí chega no plano espiritual, está perturbado. Mas a misericórdia divina é tão grande que permitiu com que Eurípides Barçanufo fundasse um hospital no plano espiritual para receber quase que exclusivamente espíritas, que é o Hospital Esperança. Então, se nós chegarmos perturbados no plano espiritual, nós poderemos ser recolhidos para esse hospital para um período de tratamento, de reequilíbrio. Então, nós precisamos agir diferente. Nós escutamos muito, né? Eu não vou falar os jovens, né? Porque quando a gente passa dos 50, quer dizer que a gente já chegou no pico e já está começando a descer, né? Mas os jovens falam assim, tem que aproveitar a vida. E isso é uma verdade absoluta. Nós precisamos aproveitar a vida. O problema é que a grande maioria dos jovens querem aproveitar de uma forma errada. Na verdade, eles estão desperdiçando uma oportunidade. Porque o aproveitar a vida é efetivamente aproveitar essa oportunidade para que nós possamos nos reequilibrar ante as leis divinas. Isso é reaproveitar a vida. E nós precisamos ser diferentes nesse sentido, porque o objetivo nosso aqui é esse. Então nós não podemos perder o foco do nosso objetivo, porque o nosso objetivo aqui não é absolutamente acumular bens materiais, porque nós não sabemos o dia do nosso desencarne. Pode ser hoje, não pode? Que não seja, né? Que não seja hoje. Mas e se for hoje? Como é que nós estaremos retornando ao plano espiritual? E o que nós estamos, aquilo que nós pensamos, o que nós estamos deixando aqui de material? Será que nós ainda estamos tão apegados a essas coisas que não vamos conseguir ir para outros lugares melhores? Porque antigamente tinha aquela história das casas mal assombradas, né, e tudo, aquelas fazendas. Tinha gente que não dormia sozinho numa casa daquela de fazenda nunca, porque era mal assombrada. Mal assombrada pelos antigos proprietários, né, que continuavam achando que aquilo ali ainda eram deles. Então o Divaldo diz assim, tudo aquilo que temos fica, tudo aquilo que somos vai conosco. Então nós devemos buscar aqui é ser e não ter. E quando nós agimos assim, nós estamos sendo diferentes e acabamos sendo olhados, né, de forma até meio assustadas. Como é que age dessa forma? O espírita, ele não deve se preocupar em mostrar que é bom, porque isso, ser bom, é ou deveria ser algo natural nosso.
E a doutrina espírita tem uma bandeira que é a caridade. Fala, fora da caridade não há salvação. Mas aí a gente pergunta, o que é caridade? Porque nós confundimos caridade. Nós achamos que caridade é o amparo material do próximo. É doar roupas, né? Quando chega mês de dezembro, aí o coração nosso amolece. Aí a gente faz um limpa no guarda-roupa para doar as roupas. Mas não é porque nós somos bons, não. É porque nós estamos querendo renovar o guarda-roupa. É essa a intenção, não é? Aí doamos roupas, doamos alimentos, né? Aí a gente vem para o centro, tem um caixinha ali do guarda, aí pede, né, 50 centavos, aí chega mês de dezembro a gente fala, não, esse mês eu estou com o coração mole, eu vou colocar uma moeda de R$1. Então nós somos assim, achamos que caridade é o amparo material. E Kardec perguntou isso ao Espírito de Verdade, questão 886 do Livro dos Espíritos. E ele perguntou, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E é claro que o Espírito de Verdade não respondeu, doar roupas usadas, doar alimento, dar R$1 para o guarda que está vigiando o seu carro. Não, ele não respondeu isso. A resposta foi benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso é caridade. Isso é caridade. Não é com isso que eu estou dizendo que nós devemos abandonar o amparo material àquele que precisa. De jeito nenhum. Nós devemos sim amparar. Mas antes de querer amparar o outro, nós devemos ser tolerantes uns com os outros. Devemos ser benevolentes uns com os outros. Temos que ser indulgentes com os erros dos outros. E precisamos aprender a perdoar. Porque se nós somos espíritos e estamos aqui para evoluir, qual o sentido de nós ficarmos guardando mágoa? Qual o sentido de guardar raiva? Ah, eu estou muito magoado com fulano. Para que isso? Vai ter que voltar depois aqui uma encarnação inteira para reajustar com o fulano por causa de mágoa? Fazer igual o outro. Eu não guardo nem dinheiro, quanto mais mágoa. Ficar com raiva uns dos outros, ter inveja, ficar desejando o que é do outro, achando que o outro tem uma vida melhor do que a nossa. E aí tem um contozinho, né, que diz que um sujeito passando por uma cidade, que era a cidade da lamúria, né? Todo mundo reclamava. Ele então, passando por aquela cidade, percebendo isso, ele propôs, a cidade era relativamente pequena, ele então chegou na praça e cruzou cordas entre as árvores, convocou a população e disse para que cada um escrevesse os seus problemas, as suas reclamações em um papel e dobrasse e colocasse pendurado ali naquela corda. Depois que todo mundo fez, ele disse, então agora cada um vai e escolha um que não seja o seu.
E isso era para que aquele assumisse, né, os problemas então do outro, porque o outro tinha menos problemas que ele. Quando todos então pegaram aquilo dali e leram o que estava escrito naqueles papéis, chegaram à conclusão de que não queriam aquilo, queriam de volta o que eles haviam escrito. Ou seja, nós achamos que o outro não tem problema, mas nós não vivemos a vida do outro. Como é que nós podemos pensar isso? Então, nós precisamos aprender a viver aqui cada dia como se fosse o último desta experiência, buscando fazer o nosso melhor, dar a nossa melhor parte em prol de todos, porque quando nós auxiliamos o outro, na verdade nós estamos nos auxiliando. Então, a doutrina espírita também nos ensina e nos mostra que todas as religiões são boas, todas, sem exceção, todas são boas, porque nem todos têm o mesmo nível de compreensão para estar na mesma religião. Então é aprendizado pelos quais nós precisamos passar. Um repórter uma vez perguntou para o Dalai Lama: Vossa Santidade, qual a melhor religião do mundo? E o Dalai Lama, como representante do budismo, o repórter esperava que ele respondesse o quê? O budismo, não é? Mas ele respondeu: a melhor religião é aquela que te transforma para o bem. Essa é a melhor religião. E o Chico, uma vez, um amigo dele chega até ele e fala: Chico, tem uns amigos que querem que eu me torne espírita, mas eu sou católico. O que você acha? E ele respondeu: se você está em paz e feliz sendo católico, é melhor que você seja um bom católico do que um mau espírita. Porque quando nós nos aproximamos da doutrina espírita e estudamos, a nossa vontade é de chamar todo mundo para participar desses conhecimentos. Mas aí nós precisamos lembrar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, depois do seu encontro com Cristo às portas de Damasco, quando ele foi curado daquela cegueira temporária por Ananias, ele então vai à sinagoga querendo convencer os seus irmãos de que o Cristo era efetivamente o Messias esperado. E ele quase foi morto. Depois que ele então passa, com Pedro na casa do caminho, Pedro então mostra e fala para ele que não é assim. Não é assim que vai acontecer a transformação de cada um e do mundo. Nós precisamos primeiro nos transformar e sermos exemplo para que o outro possa ver em nós um motivo para também se transformar. Mas o outro só vai se transformar no momento dele, e não quando nós queremos que isso aconteça. E a doutrina espírita também nos mostra que a chave da nossa evolução qual é? Qual é a chave da nossa evolução? Alguém tem um palpite aí? Ninguém? Tinha pouquinha gente que estava falando que veio aqui pela primeira vez, hein? Teve muita gente que, quando eu perguntei se tinha lido Nosso Lar, ergueu a mão. Então, tem muita gente aqui capaz de responder isso. Qual é a chave da nossa evolução?
Hã? Não, vamos tirar o amor primeiro aí. Vamos deixar só o nosso próximo. Hã? Não. O próximo. A chave da nossa evolução é o próximo. É claro que aí, com o próximo, nós temos que ser caridosos, nós temos que amar, nós temos que respeitar, nós temos que ser tolerantes, mas é a oportunidade, o próximo, do nosso aprendizado. Porque muitas vezes nós fazemos uma oração: Senhor, me dê paciência. E aí, nós, infantilmente, pensamos que Deus vai colocar um pouco de paciência numa caixa, embrulhar num papel de presente e mandar trazer para a gente. Quando a gente pede paciência, o que Deus manda para a gente? Manda o próximo. Ele manda o próximo, e é aquele próximo, aquele que vai fazer com que nós possamos aprender a construir em nós a paciência. E nós muitas vezes falamos: eu perdi a paciência. Alguém aqui já perdeu a paciência? Hã? Quem já perdeu a paciência aí? Vamos ver, só para mim ter uma ideia. Vixe Maria, mas tem gente mentirosa aqui, viu? Como é que pode perder o que não tem, gente? Como é que pode perder o que não tem? Conta para mim, que milagre é esse? Quando nós falamos que perdeu a paciência, na verdade nós estamos só demonstrando a nossa impaciência, a nossa falta de paciência. Porque paciência é uma virtude espiritual, e toda virtude espiritual, após conquistada, nunca, absolutamente nunca se perde. Então, não repitam mais: eu perdi a paciência. Não repitam. Então, nós também aprendemos, como eu disse aqui, que caridade não é esmola. Caridade não é esmola. Caridade é ser benevolente com o próximo, tolerante, é aprender a respeitar, aceitar o outro como ele é perdoar os erros do outro, assim como nós também precisamos que o outro nos perdoe, que o outro seja tolerante conosco, que o outro seja benevolente conosco, porque isso tem que ser recíproco. E por fim, como eu já disse antes, ser espírita não é olhar e buscar Deus nas alturas, porque Deus não está somente nas alturas, Deus está do nosso lado, Deus está em nós, Deus está no nosso próximo, Deus está na natureza, porque tudo é criação de Deus. Nós só precisamos aprender a ter a sensibilidade de perceber Deus e colocar Deus nas nossas atitudes, nas nossas ações diárias. Então, que Jesus possa nos fortalecer, nos dar ânimo, disposição, para que a gente busque no nosso dia a dia efetivamente ser um bom cristão, ser um verdadeiro cristão, através da busca pela nossa transformação moral, pelo esforço que nós devemos fazer para corrigir as nossas más inclinações. Muita paz. Som, voltei. Então peguem as mensagens com o número, vamos mentalizar aí quem quiser ganhar. Os recados são: a biblioteca está aberta, a cozinha está aberta, tá? Se vocês quiserem doar o dinheiro para o guarda, fica ali no fundo também, tá? Então, Frederico, me fala o número de 1 a 220.
139. Tá aí, em algum lugar? Estão ainda vendo? 139. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. 51, mais pra frente aqui talvez, achem. 51, número 51. Não tá? Não é possível. Só tiver alguma cadeira vazia. Não? Não tem 51 aí? Achou? Ah, maravilha. Quer dar pra ele? A morte sem mistérios. Parabéns, boa leitura. Outro número. Mais um. 87. Alguém aí? 87, 87. Não? Não é possível. Você está escolhendo um número difícil, hein? 80. Pode ser que esteja na vazia. 13. Achou 13 aí? Aí, maravilha. Renúncia. Esse é famoso, hein? Parabéns, boa leitura. Pode ficar com a mensagem. Parabéns. Obrigado, Frederico. Se quiser apagar aí, a gente já faz a oração e continua aqui. Então vamos fechando os nossos olhos. Vamos agradecendo a Deus a tudo que temos, a tudo que somos nessa reencarnação. Que nós consigamos progredir, ainda que a passos lentos, de acordo com as nossas características, mas sempre lutando, sempre crescendo, sempre na esperança de algo melhor no futuro. Que nós consigamos nessa jornada nos melhorarmos, sermos mais felizes, que nós consigamos ser pessoas mais amorosas no trato com o próximo, nos entendendo também nessa caminhada, e que assim nós consigamos fazer uma boa reencarnação, cumprindo vários dos nossos objetivos. Então, dito isso, sempre mandando energia especial a todos os colaboradores da casa, que utilizam seu tempo para fazer o André Luiz continuar crescendo e funcionando dia após dia, a todos os palestrantes que vêm aqui compartilhar seu conhecimento, que nós consigamos colocar no nosso coração, colocar em prática no nosso dia a dia, acima de tudo. Então, dito isso, vamos fazer uma oração do Pai Nosso para continuar os trabalhos de hoje.